corações, quer manifestar o seu poder através do seu amor. Então esteja com o teu coração escancarado para receber da palavra de Deus, para receber cura, prodígios, milagres, para receber libertações em nome de Jesus, amém? O poder de Deus é precioso aos nossos corações. Deus derrama e manifesta o seu poder na forma do seu amor. O amor de Deus, ele queima dentro do nosso coração. Essa noite é uma noite que está calor, mas eu sinto o fogo do Espírito Santo queimando no meu coração. Eu sinto essa sede da graça de Deus se manifestando sobre a minha vida nessa noite, nesse momento. É Deus partilhando da sua sede de almas. É Deus manifestando o seu poder em nossos corações. É o Senhor nos fazendo estar sedento, é nos levando a essa sede do céu. Nós, como criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, temos uma sede do eterno. A nossa alma é sedenta por algo que a gente muitas vezes não conhece na profundidade. Todo ser humano, ele tem uma sede do eterno. Ele busca uma sede incessante, ele busca uma sede que não tem fim nessa terra. Por quê? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado para o amor, e pelo amor diz a nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, mesmo as pessoas que estão hoje longe de Deus, estão distantes do amor de Deus, elas têm uma sede. Por quê? Elas foram criadas por Deus, não foi pelo mundo, não foi por Satanás, foi por Deus. Então elas sentem a ausência do amor de Deus nas suas vidas. Por isso elas se lançam no pecado, por isso elas se lançam no egoísmo, no ódio, na vingança. Elas querem alimentar o coração, elas querem preencher aquele vazio da alma. Mas o que acontece? Vazio não preenche vazio. A pessoa, por mais que ela busque uma vida longe de Deus, por mais que ela se preencha com as realidades do mundo, com o egoísmo, com o dinheiro, com os bens materiais, por mais que ela se exalte no mundo, ela sempre estará vazia, porque o coração do homem foi criado para viver o amor de Deus, para ser preenchido pelo amor de Deus. Então, se não é o amor de Deus, nada mais preenche o coração do homem. É por isso que nos nossos tempos vemos as pessoas enfermas. Há muitas pessoas que estão enfermas espiritualmente, no emocional, no sentimental. Há doenças do século que é a depressão, a ansiedade. Por que tudo isso tem acontecido? Porque há uma ausência do amor de Deus nos corações. As pessoas não querem viver o amor de Deus, querem viver os prazeres, querem viver aquilo que passa, aquilo que é fácil, mas não querem viver o amor de Deus, não querem sofrer para viver o amor de Deus, para vivenciar esse amor da cruz, o nosso nome, a nossa identidade. Para vivenciar o amor da cruz é necessário sofrer. Todo aquele que ama sofre. Não há quem viva o amor que não sofra. O próprio Jesus sendo amor, o próprio Jesus vivendo o amor pela humanidade, ele passou pela cruz, ele foi pregado numa cruz. Ninguém pode viver o amor sem passar pelo sofrimento, porque o sofrimento nos leva a viver o amor. Porque de um lado está o amor, do outro lado está toda a realidade do mundo contrária ao amor de Deus. Está o ódio, está a vingança, está o egoísmo, está a tristeza, está as enfermidades, está a revolta, está o pecado em si, tudo contrário ao amor de Deus. Então por isso que devemos nos divorciar, nos separar das coisas do mundo que nos destrói, para viver o amor de Deus. Quem tem o amor de Deus tem tudo, porque quem tem o amor tem o próprio Deus no seu coração. E São Paulo, ele vai dizer aos Coríntios, lá no capítulo 13, do 1 Coríntios, capítulo 13, São Paulo está aqui falando sobre a excelência da caridade, a excelência do amor. 1 Coríntios, capítulo 13. É muito importante o que São Paulo está dizendo, ele está orientando, ele está ensinando a comunidade de Corinto a vivenciar o amor de Deus, a dar importância àquilo que é importante, não deixar passar, não ficar perdendo tempo com as coisas do mundo que vão passar.
Hoje as pessoas perdem tempo, meus irmãos, com as coisas que passam, perdem tempo com as picuinhas, com a falta de perdão, com o ódio, com a vingança, coisas que vão passar, coisas que destroem, coisas que não santificam a alma, que não traz nada de bom. As pessoas têm invertido os valores, buscado aquilo que é passageiro, aquilo que é vão, e trocado pela graça eterna, que é o amor de Deus. O amor de Deus permanece no homem por toda a eternidade. Aquele que vive o amor aqui na terra, viverá no céu por toda a eternidade. Por isso precisamos buscar este amor de Deus. 1 Coríntios capítulo 13. Olha o que o apóstolo Paulo ele vai direcionar nessa carta, nessa epístola. São Paulo está nos ensinando nessa noite, está nos direcionando de uma forma muito forte, e vai dizer assim, versículo 1 do capítulo 13, vai dizer assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Vamos parar por aqui. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo a respeito da caridade. Caridade, ela é amor. Amor é caridade. Todos nós recebemos o amor de Deus, a caridade. Como isso acontece? Todos aqueles que se tornam cristãos por um chamado de Deus, por um toque de Deus no coração, pelo seu encontro pessoal com Deus, ele recebe a graça dos dons de Deus, as virtudes do Senhor. O Senhor ele nos dá a graça de viver os dons. Ele derrama sobre nós o seu amor, ele derrama sobre nós a caridade, ele dá o dom da fé, ele nos dá a esperança. São chamadas de virtudes teologais que recebemos quando somos batizados. São dons dados por Deus: caridade, esperança, o dom da fé, para que nos santifique. Esses dons é dado a cada um de nós no nosso batismo, como forma de santificação para a nossa alma, para que sejamos fortalecidos, para que nós possamos viver o amor de Deus, não só viver, mas responder ao chamado de Deus a viver o amor. Então somos capacitados por Deus, somos abençoados por Deus, não somos merecedores, mas mesmo assim o Senhor nos dá as virtudes teologais: fé, esperança e o amor, que é a caridade. Então o apóstolo Paulo está dizendo de uma forma muito clara: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, que eu tivesse os dons de falar em línguas, mesmo que eu tivesse a graça de orar em línguas, de falar bem a língua dos homens, de pregar o evangelho, de ensinar muito bem, mesmo que eu tivesse o mover do Espírito Santo sobre mim, de falar em línguas, de profetizar em línguas, de orar em línguas, se não tiver o amor, de nada adiantaria. Olha isso, são os dons dados por Deus, são graça de Deus dada a nós, ao nosso coração, para a nossa santificação. Mas se não for recebido por amor, se isso não for para a nossa santificação, para a santificação da nossa alma, de nada vai valer. O apóstolo Paulo ele continua dizendo aqui: mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver a caridade, se não tiver o amor, não sou nada. Olha isso, mesmo que você seja usado por Deus através dos seus carismas. Eu tenho o dom de pregação, eu tenho o dom de cantar, eu tenho o dom de intercessão, o dom da acolhida, eu tenho os dons do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo, o dom de cura, de milagres.
São Paulo está dizendo: se você tiver uma fé a ponto de transportar montanhas, mas se você não tiver o amor, de nada vai adiantar. Então, se você usar os carismas, os dons que Deus te deu para chamar atenção, para ser conhecido, mas se o seu coração não viver esse amor de Deus,